Olá pessoal! Hoje falarei sobre um assunto latente que ainda discutiremos por muitos e muitos anos. A humanidade viveu ao longo de sua existência ciclos, ou seja, pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Contemporânea. E acredito que para os próximos anos viveremos a era pós-Covid-19. É muito provável que a pergunta "como será o mundo pós-pandemia?" esteja atormentando a mente de praticamente todas as pessoas. Não só em relação às questões econômicas de cada país, mas também sobre os relacionamentos, a saúde física, mental e outros aspectos sociais. O número de infectados pela Covid-19 no mundo chega a 166 milhões de pessoas. Destes, quase um ano após terem sido internados pela doença, metade ainda experimenta alguma sequela. Apesar da tendência geral ser de melhora, a parcela daqueles com dificuldade de respiração aumentou de 26% para 30%. Concluiu o maior estudo a longo prazo feito até agora com vítimas do coronavírus. Esse trabalho, realizado com cerca de 1.220 pessoas lá na China, mostra que na maioria das pessoas os sintomas tendem a sumir com o tempo. Mas numa avaliação feita 6 meses após a internação, 68% dos pacientes ainda relatava algum problema. E o número caiu para 49% passado um ano. Entre aqueles que tiveram a qualidade de vida mais afetada, porém, a situação piorou. Pessoas com dificuldade para andar depois do episódio da Covid-19 subiu de 6% para 9%. E relatos de ansiedade ou depressão aumentaram de 23% para 26%. Um estudo publicado agora na revista médica Lancet foi feito com pacientes do hospital Henghen-Tan, de Wuhan, na China, o primeiro a receber grande volume de doentes no marco zero da pandemia. Esse estudo aponta como preocupante o fato de a falta de ar, que é a dispneia, e nada mais, nada menos do que essa dificuldade de respirar e quase de ansiedade e depressão serem mais frequentes aos 12 meses do que após 6 meses da doença, apesar do aumento na proporção ter sido relativamente pequeno. A revista médica ainda aponta que os dados sugerem que uma recuperação plena, mesmo aqueles acometidos com o Covid há mais de um ano, não é possível para alguns pacientes. Mas isso não é tudo. Estudos da Universidade Médica lá de Pequim revelam que um fator relevante para prever os sintomas de longo prazo é a condição do paciente durante o período de internação. Aqueles que chegaram a ser internados em UTI ou tiveram sintomas mais duradouros após saírem do hospital, ou mesmo aqueles que tiveram na ventilação mecânica, a persistência desses sintomas foi ainda mais longa do que a média geral. Apesar dos estudos realizados agora terem sido feitos só na China, porque lá teve um grande número de pacientes, esses estudos são um marco importante na literatura médica sobre a doença até então desconhecida. Os números preliminares que vêm sendo divulgados por outros acompanhamentos indicam que mais países terão problemas similares, inclusive aqui no Brasil, que caminha para números muito parecidos. Estudos recentes da Universidade Federal de Santa Catarina apontam que as conclusões do trabalho chinês estão mais ou menos na mesma linha com os que se vê aqui no nosso país. Aqui no Brasil, um grande percentual, em torno de 60%, deve apresentar alguma manifestação ainda depois de um ano da fase aguda da doença. Quadro que estamos acompanhando dia após dia nos pacientes que passaram pela Covid-19. É importante que a maioria dos pacientes que saíram do hospital compreenda que o acompanhamento não termina ali. E o mais importante disso é que se tiverem qualquer sintoma após a fase aguda da Covid-19, a pessoa deve procurar um serviço de saúde para ser avaliada e ter o tratamento adequado para essa enfermidade. Até a próxima!